Olá, seja bem-vindo e tenha uma boa tarde. Agora lhe apresentaremos um pouco mais sobre a nossa pesquisa sobre Kilpatrick e Montessori e as contribuições desses autores para com a educação. Essa pesquisa foi elaborada pelo grupo com os seguintes componentes: Anne Macedo, Maria Correia, Melissa Bandeira e Rislaine Tavares. A nossa apresentação será segmentada a partir de 4 tópicos principais: a biografia, as contribuições dos autores, as suas obras e as referências que utilizamos para com a apresentação. Para iniciar, vamos apresentar primeiramente a biografia, um breve resumo de quem foram esses pensadores. Primeiramente, apresentarei para vocês quem foi Maria Montessori. Maria Montessori nasceu em 1870 em Chiaravalle. Filha única de um militar conservador, foi imposto que ela seria professora, profissão dita pelos seus pais como única decente para as mulheres daquela época. Montessori decidiu, contrariando sua família, cursar medicina. Mais tarde, tornou-se a primeira mulher a se formar em medicina na Itália, em 1896. Iniciou sua carreira de medicina em uma clínica psiquiátrica e se interessou no acompanhamento de crianças com atrasos mentais. A partir disso, passou-se a se interessar na educação dessas crianças e perceber falhas nos métodos educativos escolares da época. Em 1909, Maria passa a se dedicar somente ao trabalho pedagógico, contribuindo para a educação com diversos métodos que engrandeceriam a educação sensorial e a aquisição da cultura. Nunca ajude uma criança numa tarefa em que ela se sente capaz de fazer. Maria Montessori. Agora que já conhecemos um pouco mais sobre Montessori, partimos para William Kilpatrick. E quem foi William Kilpatrick? William nasceu em 1871, um ano após Montessori, na cidade de White Plains, no estado da Geórgia. Filho de um pai pastor e criado com bases ortodoxas, William nega esse lado religioso desde cedo e passa a se opor às doutrinas religiosas de sua família. A ruptura, o marco disso foi a então leitura do livro A Origem das Espécies, de Darwin, que era considerado proibido. A partir da leitura desse clássico, a vida de Kilpatrick muda radicalmente, pois inicia sua trajetória acadêmica a fim de uma formação científica com base evolucionista. Após se formar, Kilpatrick retorna à sua cidade como professor de álgebra numa escola secundária elementar. Como educador, passou-se a se interessar pela pedagogia e aos teóricos de educação, como Pestalozzi e Freud. O foco de Kilpatrick seria a observação do aluno como sujeito em seu processo de ensino-aprendizagem, aquele em que é protagonista, que tem desejos, habilidades e uma personalidade própria. William também era contra as punições escolares e tinha grande admiração por seu então professor John Dewey, que o considerava seu aluno mais brilhante. Fazendo o que se aprende a fazer, haverá melhor preparação para a vida futura do que praticar vivendo agora? William Kilpatrick. Nosso segundo tópico será contribuições desses autores para com a educação. Iniciando com o método montessoriano. Bom, a Maria Montessori, ela contribuiu com muitas obras e também com materiais de apoio pedagógico. Em um dos seus livros, ela fala, né, que o principal fundamento do desenvolvimento da criança é a concentração. Então, ela precisa descobrir como se concentrar e, para isso, claro, ela tem a necessidade de coisas em que se concentrar. Então, para isso, ela desenvolveu uma série de materiais didáticos que são adequados a essa concepção pedagógica. Por exemplo, ela construiu quebra-cabeças, letras em madeira ou lixa,
diferentes alfabetos para formar palavras, formas diversas, para que a criança pudesse ter o contato, tocar, ver essas formas, as barras de contagem, que a criança podia ter essa noção matemática partindo do campo visual, do tato, enfim, e conjuntos de contas coloridas. Em um das suas obras, que se chama Mente Absorvente, o autor enfatiza a importância desse ambiente que seja interessante, chamativo, onde as crianças elas pudessem contribuir para a sua construção, a construção da aprendizagem. Essa própria criança ela iria ter total liberdade para fazer isso. Para ela, o espaço da sala de aula necessitava propiciar à criança a liberdade para que essa criança ela pudesse atuar em seu objeto de ação, através de um material que o educador lhe desse, ou mesmo algo que essa criança quisesse buscar. Então, seria esse objeto de ação. Então, foi nisso aí que ela viu os recursos didáticos como primordiais. E esses recursos teriam que ser recursos que fossem de total interesse e acesso dessas crianças. Por exemplo, as mesas e as cadeiras da sala de aula foram adequados, né? A Montessori adequou eles ao tamanho das crianças. Enfim, um dos seus materiais que é bem conhecido se chama material dourado, que é um material que trabalha dezena, centena, milhar, que são de madeira esse material. E a criança pode tocar, visualizar essas quantidades. Então, esse material foi um material fundamental na época, e inclusive continua sendo utilizado, que estimula o desenvolvimento dessa criança enfim, é algo que trabalha essa espontaneidade da criança, trabalha o campo visual, a capacidade intelectual da criança, construção do conhecimento e da autonomia da mesma, né? E para ela, criar essa autonomia em busca do conhecimento deveria ser algo que deveria ser trabalhado desde a primeira infância, ainda que de uma forma indireta nesse indivíduo, com elementos sensoriais e com práticas de exercícios que fossem adequados ao desenvolvimento da agilidade manual. E o principal objetivo desse processo de ensino e aprendizagem é o potencial de cada pessoa, de cada criança, né? Mesmo que esta apresente, por exemplo, deficiências físicas, emocionais, cognitivas ou outras deficiências, ou o que seja, porque esse indivíduo ele vai aprender ao seu tempo e ele irá conseguir aprender, de acordo com suas pesquisas. Sim, ele vai conseguir aprender. Uma das suas frases, no Montessori 1969, ela fala: nós chamamos de disciplinado um indivíduo que é senhor de si, que pode, consequentemente, dispor de si mesmo ou seguir uma regra de vida. Vamos agora ao método do Kilpatrick. A respeito das contribuições do pedagogo Kilpatrick, nós podemos ressaltar o seu maior feito, que foi o método de projeto para a educação infantil. Este é baseado em uma pedagogia progressiva, que organiza as atividades curriculares na sala de aula em volta de um tema central ou um objetivo pedagógico. No método de projeto, o professor ele é um mediador em oposição à figura autoritária do professor tradicional que vigorava na época. Procura-se também que cada criança ela crie a sua autonomia e desenvolva os seus caminhos de aprendizagem, através da experiência dos diversos sentidos naturais e da exploração do mundo que a rodeia. O processo de ensino e aprendizagem ele está mais centrado na criança do que no conteúdo e no professor, considerando assim uma criança cada vez mais capaz de gerir o seu próprio processo de aprendizagem. O método de projeto valoriza também, principalmente, a intenção
como um impulso para a construção moral e a educação não dissociada da vida. Com uma criança que seja naturalmente social e um docente competente que a estimule e lhe guie à determinação, o autor ele considera que podemos esperar o tipo de aprendizagem a qual ele chamava de formação de caráter. O método de projeto ele tem também como finalidade educacional permitir a realização de atos propostos pelos alunos, na medida em que a liberdade é idealizada como uma virtude passível de conquista ao indivíduo que tem autonomia, torna-se de todo plausível essa ideologia do pensador. Segundo Kilpatrick, o propósito representa um bem em si, pois projetar e realizar os nossos propósitos em um grau razoável é viver como um ser livre, mas também enfatiza o fato de uma atividade ser conduzida por um desejo interno do aluno não necessariamente garante o seu valor educacional e social, visto que as crianças e os jovens muitas vezes escolhem uma finalidade, mas elas não conseguem julgá-la com bom senso devido à sua imaturidade. Daí, a importância do educador para discernir o que é plausível à formação da inteligência e do caráter, bem como o que seria adequado à capacidade dos alunos, de acordo com a faixa etária. O fato, portanto, do pensador conceber o propósito como uma fonte da aprendizagem ele não implica em aceitar e fazer tudo o que o aluno deseja, mas sim em estabelecer as conexões entre as motivações individuais e os conhecimentos sistematizados e organizados. Agora, nós partimos para o terceiro e penúltimo tópico da nossa apresentação, as principais obras e publicações desses autores. Começando pelas obras de Maria Montessori. Bom, a Maria Montessori publicou muitas obras. Dentre elas, podemos citar em 1936 O Segredo da Infância, em 1949 Mente Absorvente, em 1949 também ela publicou A Formação do Homem, em 1965 A Pedagogia Científica, e por aí vai. Ela publicou muitos livros e isso, agora vamos ver as obras do Kilpatrick. Kilpatrick publicou também diversas obras, nas quais ele mostra sua visão a respeito do processo educacional. Entre elas podemos citar o Sistema Montessori Examinado, em 1914, onde fez observações e críticas acerca dessa pedagogia, assim como também na obra Princípios de Jardim de Infância de Froebel, em 1916. 2 anos depois, em 1918, publicou a obra Métodos de Projeto, que surgiu da necessidade urgente de uma reforma no currículo americano, o qual ele achava inadequado, pois não preparava o jovem para a vida adulta. Já em 1923, publica a obra Referência em Filosofia da Educação. Esse livro ele organizou e agrupou em forma de sumário, contendo citações, epigramas e anotações compiladas de alunos, cujo conteúdo trata de democracia, currículo, educação moral, entre outros temas. O objetivo dessa organização foi o desejo de prover os alunos e outros leitores interessados em filosofia de um conteúdo abrangente, organizado, que pudesse contribuir para a sua formação. No ano de 1925, publicou Fundamentos do Método, Diálogos Informais sobre Ensino. Nesse livro, ele elabora temas concernentes às discussões que compunham um dos seus maiores cursos, Fundamentos do Método. No ano seguinte, em 1926, a obra Educação para uma Civilização em Mudança. Seu objetivo foi elaborar uma análise sobre o tipo de educação adequada às novas gerações. Ele expõe uma visão sobre democracia no contexto do progresso social e as mudanças na vida moral. Chegamos ao fim da nossa apresentação apresentando as referências que foram utilizadas para a elaboração do nosso trabalho e contribuíram para essa pesquisa. Por agora, ficamos com o nosso muito obrigado a toda a turma e nos vemos depois.